Boa noite. Certo presidente norte-americano disse uma vez que a vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã. Ao se expressar assim, ele estava indicando uma realidade muito comum entre nós. É fácil achar o responsável pelo sucesso. O difícil é encontrar o culpado pelo fracasso. Alguém que possa assumir seus erros e sua culpa quando algo deu errado. Em quase todas as áreas da vida, negócios, política, igreja, família, é difícil admitir que a culpa é minha. Sempre achamos que a culpa é dos outros ou do outro. Muitas vezes, diante de uma situação difícil, nós nos perguntamos: por que estamos nessa situação? Por que estas injustiças estão ocorrendo comigo? Por que não consigo vislumbrar um futuro melhor? Por que a minha vida está tão desorientada, tão devastada, tão cheia de problemas e lutas? Por que a tristeza está dominando minha vida? Admitir nossa culpa e confessar nosso pecado é o caminho para a cura da nossa alma. Foi isso que o profeta Isaías manifestou no capítulo 59 do seu livro, os versos 9 a 15. Estamos estudando esse livro, o livro do profeta Isaías. Já estamos aí no terceiro ano de estudos desse livro. Chegamos ao capítulo 59, versos 9 a 14. Mas para compreendermos todo o contexto, nós vamos ler 59, de 1 até 15, embora a explanação se deterá de fato dos versículos 9 a 15. Então lemos assim, no capítulo 59 de Isaías, a partir do verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz à iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa, ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. E entre os robustos, somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece.
Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso, o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra, que veio de Ti através do Teu Espírito Santo, ficou registrada para nosso ensino. Te agradecemos por essa palavra, mas reconhecemos que não somos capazes de entendê-la devidamente, de explicá-la, de amá-la e de obedecê-la. Não há em nós nem a capacidade, nem a disposição para isso. Mas nós clamamos a assistência do Teu Espírito Santo, que Ele atue em nós e no meio de nós, esclarecendo esta palavra, dispondo a nossa vontade para obedecê-la, dispondo, Senhor, a nossa afinidade para com ela. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Admitir nossa culpa e confessar nosso pecado é o caminho para a cura da nossa alma. Esta proposição apresenta duas atitudes necessárias para sairmos de um estado de devastação que o pecado produz. E a primeira atitude é a admissão da culpa. Admitir nossa culpa por causa do nosso pecado. De fato, isso é aceitar a explicação de Deus para a nossa situação. Isaías, após cumprir mais de 50 anos de ministério proclamando as profecias de Deus para o povo de Judá e de Jerusalém, que durou desde o último ano do rei Urias até o reino de Ezequias. Com a morte do rei Ezequias, ele se propôs a coletar aquelas profecias, editá-las e apresentá-las na forma do livro que nós temos hoje. Ele fez isso durante o reinado de um rei muito injusto e cruel, o rei Manassés. A sociedade desse tempo ali de Jerusalém experimentava a corrupção, a injustiça, o desamparo, a devastação. E as pessoas então se perguntavam: por que isso está acontecendo conosco? Onde está Deus que não está vendo estas coisas? Por que Ele não age? Por que Ele não faz alguma coisa? Onde estão as promessas de que Deus iria nos abençoar? Nós somos o seu povo, somos o povo da aliança. Nesse capítulo, através de Isaías, Deus mostra a razão daquela situação. Logo nos primeiros 2 versículos, nós temos a declaração de Deus de por que Ele não está abençoando aquele povo. Não é porque lhe falta poder, não é porque lhe falta amor, generosidade, não. Ele está disposto, a sua mão não está encolhida, o seu ouvido não está surdo. O problema era o pecado do povo. Sim, o pecado do povo fazia uma separação entre o povo e Deus. O pecado do povo fazia com que Deus escondesse o rosto daquele povo e não atendesse os seus pedidos. Depois, nos versos 3 a 8, Deus levanta a acusação de modo bem específico contra o povo. Nos versos 1, 2 e 3,
Deus se dirige ao povo em segunda pessoa. Depois, nos versos 4 a 8, ele já muda para a terceira pessoa, como um juiz ou um acusador, que mostra como o pecado é devastador, como o pecado arrasa uma sociedade, como o pecado destrói uma vida. Agora, a partir do verso 9, nós temos uma fala em primeira pessoa. O profeta Isaías assume a condição de porta-voz do povo e faz uma admissão de culpa e uma confissão de pecado. Após a acusação, então, que é feita, ele assume que aquela situação decepcionante que eles viviam era causada pelo pecado. Durante todo o capítulo, os temas de juízo, justiça, iniquidade, pecado, luz e trevas vão aparecendo. Nesta primeira parte, então, que vai dos versos 9 até o verso final do verso 11, Isaías admite a sua culpa, junto com o seu povo. Ele se identifica com o povo e assume a culpa por aquela situação. E assumir a culpa que nós temos é parte da cura da nossa alma. E assumir esta culpa inclui aceitar a explicação de Deus para a situação de devastação e de desamparo que se vive. Ele diz, por causa disso, aqui nós temos esta expressão manifestando a causa da situação. É por causa do que foi dito anteriormente, versos 3 a 8. É por causa do que foi dito de que as mãos daquele povo estavam cheias de sangue, que aquele povo era dado à mentira, que não havia ninguém clamando por justiça, que quando eles iam aos tribunais demandar uma causa, eles não faziam isso por amor à justiça ou para encontrar a verdade, não. Eles faziam isso por causa dos seus desejos, para satisfazer os seus interesses. Depois, com duas ilustrações de ovos de cobra e teias de aranha, Isaías mostra como aquela sociedade tinha se tornado venenosa e inútil, prejudicial por causa do pecado, sem produzir nada de valor permanente. E ele termina então dizendo que eles eram apressados em fazer o mal, rapidamente queriam fazer o mal, que os seus pensamentos e os seus planos eram só para a maldade, e que por causa disso não havia paz, não havia justiça, as veredas eram tortuosas. Agora Isaías então começa a dizer, aí está a explicação. Essa é a explicação. Por que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança? Agora nós sabemos a razão de a nossa sociedade andar com tanta injustiça. Agora sabemos a razão porque falta justiça entre nós. Sim, é por causa do nosso pecado. Esta é a razão. Nós temos pecado. Nós temos desobedecido a Deus. E esta é a razão porque o juízo está longe e a justiça não nos alcança. Estas duas palavras, juízo e justiça, aparecem várias vezes aqui no texto de Isaías 59 e várias vezes também no livro de Isaías. Por exemplo, no capítulo 5, versos 7 e 16. Naquele capítulo, Isaías compõe um cântico, que é o cântico da vinha, que Deus se refere ao povo de Judá como uma plantação de videiras, uma vinha que ele plantou no melhor terreno, que ele tratou muito bem, e ele esperava que aquela vinha desse bons frutos, mas ela não deu bons frutos, ela deu frutos amargos. E aí então ele explica qual seria esta vinha. É o povo de Judá, que Deus esperava juízo e justiça, mas eles não produziram isso.
Então, juízo e justiça fala de uma sociedade, ou de uma comunidade, ou de um povo que segue os padrões de Deus, que obedece às instruções de Deus, que se submete à lei de Deus, e por isso é uma sociedade justa. É uma sociedade onde a justiça predomina. É uma sociedade onde todos podem viver em segurança, onde todos podem viver em paz, porque tem a certeza de que a justiça será feita. Mas aqui ele está dizendo, não é o nosso caso. No nosso caso, o juízo está longe, está distante. E nós não conseguimos alcançar a justiça. Nós não conseguimos presenciar isso de uma sociedade justa. De uma sociedade onde haja paz, onde haja segurança. Juízo e justiça explicam o que será o reino de Deus quando o Messias chegar a este mundo e implantar o seu reino. Uma sociedade absolutamente justa. Uma sociedade onde o direito divino irá prevalecer. Mas isso não é experimentado agora. E por que não é experimentado? Por causa dos nossos pecados. Reconhecer que a injustiça que há no mundo é causada por escolhas erradas que nós fazemos. É causada por desejos que alimentamos que não estão de acordo com a palavra de Deus. É parte do admitir a nossa culpa. Não devemos colocar isso como culpa do Estado, ou colocar isso como culpa da sociedade, como algo abstrato. Quando você diz, mas a culpa disso é da sociedade. E quem é a sociedade? Essa é uma maneira muito fácil da gente se livrar da culpa. Se a culpa é da sociedade, acaba não sendo de ninguém. Nós usamos isso, né? A culpa disso, a culpa é da igreja. E quando a culpa é da igreja? E aí? Como é que se resolve isso? É uma maneira muito fácil de nós nos omitirmos. De nós não admitirmos que somos parte dessa sociedade, sim. E que na maioria das vezes temos compartilhado os valores mundanos. Apesar de que nós cantamos que a nossa pátria está em outro lugar. Muitas vezes nossas escolhas, nosso estilo de viver, não expressa essa verdade. Nós estamos lutando mesmo por valores daqui. E os valores daqui vão produzir uma sociedade injusta. Uma sociedade na qual o juízo está longe e a justiça não é alcançada. Mas admitir a culpa também inclui reconhecer que a decepção e frustração da nossa vida é causada pelos nossos pecados. Segunda parte do verso 9. Esperamos pela luz, mas eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Nós tínhamos uma esperança, nós tínhamos uma expectativa, nós esperamos a luz, mas vejam, o que nós temos é escuridão. Nós esperávamos uma vida iluminada, nós esperamos a claridade, isto é, o brilho, nós esperávamos uma vida brilhante, mas o que nós temos? Escuridão e trevas. O resultado contrário ao que se esperava. A luz, dentro de Isaías, era um símbolo também da vinda do Messias, da era messiânica, dele que viria para implantar, ou virá para implantar o seu reino. E o povo da época de Isaías esperava, o descendente de Davi, que acabaria com aquele reino corrupto e instalaria um reino de paz. Mas não era isso que viam. Apenas trevas e escuridão. Algumas vezes estamos com uma vida frustrante,
cheia de decepção, um gosto de vazio, um alimentar-se que não satisfaz, como uma água que não mata a sede. É como se sentássemos na mesa para comer com a esperança, com a expectativa de que aquela comida matasse a nossa fome, mas continuamos com fome. Como se tomássemos um copo d'água cheios de esperança que aquela água matasse a nossa sede, mas continuamos sedentos. Algumas vezes a vida é assim, decepcionante, frustrante. As suas esperanças não se concretizam. O que Isaías está nos dizendo é que quando se tem esperança, deve-se viver de acordo com essa esperança. Vamos ilustrar. Alguém tem a esperança de passar num concurso. O que essa pessoa deve fazer? Estudar para o concurso. Concorda? Não, eu tenho esperança que eu vou passar no concurso. Mas não faz nada. Ela está vivendo de acordo com a esperança? Não. Você tem a esperança de que Deus abençoe sua vida. Você tem a esperança de que Deus mude sua vida. Você tem a esperança de que Deus transforme o seu casamento. Você tem a esperança de que Deus abençoe sua família. Mas você está vivendo de acordo com essa esperança? Está vivendo em obediência a esse Deus que você quer que transforme sua família? Que você quer que mude seu casamento? Porque se não está, a esperança é vã. Não adianta você esperar. Vai esperar outra coisa. Esperar em Deus é perseverar em confiança nesse Deus e em obediência a esse Deus. Isso é esperar em Deus. Dizer, não, mas eu espero em Deus, eu tenho uma grande esperança de que Deus vai mudar a situação, de que Deus vai mudar a minha vida, de que Deus vai mudar o meu casamento, de que Deus vai mudar a minha família, mas você mesmo não muda. Você continua teimoso ou teimosa do mesmo jeito. A palavra de Deus diz uma coisa e você faz outra. E ainda continua esperando? É esperança vã. É esperança vazia. Quando se espera em Deus, se anda em obediência a Deus. Quando se espera em Deus é porque se confia em Deus. E confiança em Deus fala de obediência a esse Deus. Eu confio em Deus, confio muito. Confio que Ele vai mudar as coisas. Mas Ele me mandou ir para aqui e eu vou para lá. Isso é confiança? Isso é confiar? E também não é esperar. Porque a esperança está baseada na confiança em Deus. E confiar em Deus se demonstra em obediência a Deus. Você está com problema de saúde, vamos ilustrar. Você vai ao médico e você diz, eu confio muito nesse médico. Aí esse médico diz, olha, você precisa parar de comer açúcar. Aí você diz, eu confio muito nesse médico, tal, o tratamento é bom, mas não vou parar não. Mas eu espero ficar curado. Qual a lógica disso? É a mesma coisa em relação a Deus. Não, eu espero em Deus. Eu espero que Deus vai operar alguma coisa. Eu espero que Deus vai mudar. Eu espero que Deus vai transformar. Mas eu continuo vivendo do meu jeito. Eu continuo fazendo a minha vontade. Eu continuo vivendo da maneira que eu penso, da maneira que eu acho certo. Mas eu espero que Deus vai fazer alguma coisa. Como diria minha mãe, pode esperar sentado.
Pode esperar sentado. Porque a esperança que se fundamenta na confiança, ela obedece a Deus. Ela espera sim. Ela permanece esperando, mas obedecendo a Deus. Decepção e frustração em sua vida, em qualquer área, casamento, família, emprego, seja lá o que for. Pare para pensar se você não está se auto-sabotando. Você espera, você quer, mas trabalha contrário a esta esperança. Mas vive contrário a essa esperança. Você está solapando sua própria esperança. Admitir a culpa envolve reconhecer que frustração e decepção são causadas por nossos pecados. Mas reconhecer a culpa também inclui reconhecer, admitir a culpa também inclui reconhecer que a desorientação que temos em nossa vida é causada por nossos pecados. Verso 10. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. E entre os robustos somos como mortos. De modo bem gráfico, ele demonstra aqui uma vida desorientada. Uma vida perdida. De cegos, que não sabem bem onde estão. Então tem que andar apalpando, para não tropeçar nas coisas. De pessoas que não têm olhos, então tem que andar tateando, para não tropeçar e cair. De pessoas que em pleno meio-dia, os olhos só enxergam trevas, como se fosse um anoitecer. Em plena luz do dia, andam tropeçando. Vivem entre pessoas robustas, mas vivem como mortos. A ideia aqui é que as condições de vida permitem uma vida robusta, mas estas pessoas não conseguem isso. Elas vivem como mortos. Por quê? Pecado. Não é falta de luz. A luz está aí. É pleno meio-dia. O problema é que o pecado cegou. É interessante que isso já havia sido avisado ou profetizado para aquele povo mais ou menos 800 anos antes de Isaías. Através de Moisés, registrado em Deuteronômio, capítulo 28, Deus disse para aquele povo que se eles desobedecessem a Deus, isso iria acontecer com eles. Em Deuteronômio 28, nós temos um capítulo que narra as consequências da obediência ou da desobediência à aliança que Deus fizera com aquele povo. E no verso 15, de capítulo 28 de Deuteronômio, Deus diz assim: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão estas maldições. E ele passa a descrever as maldições. E nos versos 28 e 29 ele diz assim: o Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Era falta de luz? Era falta de informação? Não. Era falta de
Obediência às informações que já tinham. Era falta de prestar atenção às instruções que já haviam sido dadas. Deus havia dito: se vocês andarem longe de mim, vocês ficarão tão perturbados, a mente de vocês ficará tão perturbada, que vocês não vão conseguir enxergar a vida, não vão conseguir perceber o sentido da vida, vão ficar desorientados, perdidos no mundo. Mesmo ao meio-dia, mesmo eu dando luz para vocês. Admitir a culpa inclui você reconhecer que sua desorientação, o senso de se estar perdido, de não saber o que fazer com a vida, de não achar razão ou sentido para a vida, é por causa dos seus pecados. Não é por falta de revelação ou de luz da parte de Deus. A revelação está aí, a luz está aí. Mas quando os meus desejos pecaminosos dominam minha vida, há uma perturbação no espírito, há uma perturbação na mente. E eu não consigo, mesmo estando ao meio-dia, enxergar a verdade. Eu fico perdido. Voltando a Isaías 59, agora verso 11. A admissão da culpa inclui reconhecer que a tristeza, a dor da vida, também pode ser causada por nosso pecado. Ele diz: todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. A expressão bramamos como ursos só vai aparecer aqui no livro de Isaías. Mas como é uma poesia, a próxima expressão explica o que ele quer dizer. Bramamos como ursos e gememos como pombas. E esta expressão, gemer como pomba, já apareceu no livro de Isaías, capítulo 38, verso 14. Aparece no livro de Naum, capítulo 2, verso 8, quando fala da queda da cidade de Nínive. E também em Ezequiel 7,16. E nos três casos, ela fala de tristeza. De sons que expressam angústia e frustração. De sons que expressam uma grande tristeza. Uma aflição de coração. Algumas vezes a vida está assim. Você só consegue gemer, bramar, se revoltar, murmurar. E talvez queira culpar Deus. E talvez queira culpar os outros. Mas o profeta está dizendo ao povo do seu tempo e também a nós: verifique se isso não é causado por escolhas erradas que você fez. Verifique se isso não é causado pelo pecado que você tem. Antes de sair culpando A, B ou C, olhe para o seu coração. Analise as escolhas que você fez e continua fazendo. E pode descobrir que a causa da sua tristeza está aí. Que de fato a culpa por você andar gemendo, nessa melancolia, nessa falta de entusiasmo pela vida, não está em ninguém não, fora de você. Está em você mesmo. Lembre-se que admitir nossa culpa envolve isso. E ele termina essa parte dizendo: esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Essa subunidade termina como começou. Lembre-se que ele disse a mesma coisa lá no verso 9. Quando se segue o pecado, a espera em Deus é vã. De modo bem lógico, o que minha vida é hoje é resultado das minhas escolhas que eu fiz ontem. Não é assim?
Hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem. Se eu continuar plantando a mesma coisa, eu vou colher o quê? A mesma coisa, certo? Alguém que tem uma roça e hoje está colhendo milho. Se está colhendo milho é porque plantou milho. E se ele continuar plantando milho, ele vai colher feijão? Vai colher milho. Aí você quer que sua vida mude. Você está cheio de esperança que sua vida mude. Que sua vida seja transformada. Mas você continua do mesmo jeito. Plantando as mesmas coisas. Tomando as mesmas decisões. Repetindo os mesmos erros. Reforçando as mesmas atitudes. Como é que isso muda? Vai continuar do mesmo jeito. Não pense. Você pode mudar de lugar. Você pode mudar de relacionamento. Você pode mudar fisicamente. Mas se não mudar as atitudes do coração, a alma não será curada, não. Só mudou o endereço. Mas se os pecados continuarem, a sua vida continuará cheia de frustração, de tristeza e de decepção. Admitir nossa culpa e confessar nosso pecado é o caminho para a cura da alma. Admitir a culpa é admitir que a falta de justiça, que a decepção, a frustração, a desorientação, a perdição, a tristeza e a angústia são culpas nossas. São por causa dos nossos pecados. São por causa das nossas escolhas pecaminosas. Mas a segunda atitude é confessar o pecado. Você tem que admitir a culpa e confessar o pecado. E é isso que Isaías faz agora a partir do verso 12. A partícula inicial na minha versão porque é a mesma que no verso 9 foi traduzida por isso. Ela mostra a causa. Por que que isso é assim? Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti. E os nossos pecados testificam contra nós. A confissão do pecado deve reconhecer que o nosso pecado é contra Deus. Todo e qualquer pecado é contra Deus. Sempre que pecamos, pecamos contra Deus. Você engana alguém. Você diz, eu estou enganando aquela pessoa. Mas enganar aquela pessoa é um pecado contra aquela pessoa. Mas antes disso é um pecado contra Deus. O Deus da Bíblia é o Deus da verdade. É o Deus que é a verdade. Quando eu uso do engano, quando eu uso da mentira, eu estou ofendendo quem? A verdade. O Deus que é a verdade. Todo pecado é o pecado contra Deus. É isso que ele diz. As nossas transgressões se multiplicam diante de ti. Veja no Salmo 90, verso 8. Quando Moisés, que compôs aquele salmo, fala então da vida. E no verso 8 ele diz o seguinte: pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Sabe aqueles pecados que você acha que só você sabe? Você diz, eu não estou prejudicando ninguém com esses pecados. Só eu sei. Eu comento sozinho. Ninguém sai prejudicado. O que o texto diz? Que os nossos pecados ocultos estão diante de quem? Diante do Senhor. Diante do Senhor. Todo o nosso pecado é contra Deus.
Veja também as palavras de Davi no Salmo 51, verso 5. Aliás, verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi faz esta confissão quando foi confrontado diante do pecado de adultério que cometeu com Betseba, e depois o pecado de assassinato de Urias, o marido de Betseba. Davi cometeu estes pecados e continuou reinando. E aparentemente tudo estava bem. Ele continuou no reino. Depois da morte de Urias, ele pôde casar com Betseba. O filho nasceu. A cidade de Rabá, contra quem eles estavam guerreando, foi conquistada. Aparentemente tudo estava bem. Isso foi coberto. Está esquecido. Eu fui muito esperto. Eu tive o que eu queria. Eu tive o que eu desejava. E a vida continua a mesma. Só que no Salmo, penso que 32, Isaías diz: enquanto calei os meus pecados, a minha vida se tornou seca. A minha vida se tornou árida. Porque a tua mão pesava sobre mim. Davi, quase ninguém soube do teu pecado. Talvez o teu general lá desconfie por toda a trama que houve aí. Os servos do palácio sabem, mas eles não são nem doidos de dar com a língua nos dentes. Mas Davi, você esqueceu de uma coisa. Deus sabe. Deus sabe. E o seu pecado não foi só contra Urias. O seu pecado não foi só contra Betseba. O seu pecado foi contra Deus. E Davi, Deus já está agindo. Está indo tudo bem. O reino está indo bem. Os negócios estão prosperando. Mas a tua alma está secando. Provavelmente durante aquele período de 1 ano, talvez, que o menino chegou até a nascer, Davi ia aos cultos no templo, Davi ia oferecer sacrifícios, ele tinha que manter as aparências, ele era o rei. Mas a alma, ele mesmo diz, estava seca. Algumas vezes o castigo vem dentro. A punição vem dentro. A vida continua normal, os negócios prosperando, ninguém descobre, ninguém sabe. Mas a alma definha, a alma seca. E só há um jeito de curar a alma: admitir a culpa e confessar o pecado. Fazer o que Davi fez. Pequei contra ti. Fiz o que era mal aos teus olhos. Voltando a Isaías, ele vai dizer: porque os nossos pecados testificam contra nós. Deus não precisa de mais testemunhas. Ele já tem as testemunhas. São os nossos próprios pecados. A confissão tem que admitir isso, que os nossos pecados são contra Deus. Sempre lembre disso. Todo e qualquer pecado que a gente comete é sempre contra Deus. Mas também devemos admitir, quando confessamos, que o nosso pecado é uma revolta contra Deus. Nesse texto aqui, de 12 até 14, é dito que é o texto do Antigo Testamento que mais contém termos sobre o pecado, que mais densamente contém termos sobre o pecado. E um deles é transgressão. E o que é transgredir? Transgredir é ultrapassar os limites que Deus colocou. Deus diz: você pode ir até aqui,
Pare aí. Daí para frente você não pode ir. E eu digo, não, eu vou. E eu faço isso. Então eu transgredi. Transgressão é ultrapassar os limites que Deus colocou para a nossa vida. É ir além daquilo que Deus estipulou para a nossa vida. O pecado nos engana e nós achamos que os limites que Deus coloca são cercas que nos impedem de ser felizes. Mas isso é engano do pecado. Os limites são cercas de proteção. É como um pai que faz uma cerca na frente do terreno, coloca um portão com cadeado, para que seu filho não saia correndo e atravesse a avenida e possa ser atropelado. Isto é que é o limite colocado por Deus. Cercas que nos protegem. A transgressão manifesta uma revolta. Eu não quero ficar preso naquilo que Deus estipulou. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. É assim que eu quero viver a minha vida. Isso é transgressão. Isso é transgressão. Isso é revolta contra Deus. E você precisa confessar isso. Confessar o pecado é admitir isso. Deus, eu transgredi, eu ultrapassei os limites. Eu me revoltei contra ti. A próxima palavra aí é pecados, ainda no verso 12, que é um termo geral. Mas há um destaque interessante aqui no livro de Isaías, no capítulo 3, verso 9. Quando ele se refere ao pecado do povo, comparando com a cidade de Sodoma. Isaías 3:9 diz assim: o aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Pecar é fazer mal a si mesmo. Lembre sempre disso antes de pecar. Pecar é fazer mal a mim mesmo. Muitas vezes você está com raiva, você está com ódio, você está ressentido e você quer prejudicar alguém. E você faz algo que prejudica aquela pessoa. Você está prejudicando aquela pessoa, mas não se esqueça, você está fazendo mal a você mesmo. Muitas vezes você está andando com o coração cheio de ressentimentos, não quer perdoar, não quer. E aí carrega esse ressentimento, essa ira amargurada, ressentida. E pensa que está se vingando da outra pessoa. O que você está fazendo? O mal a si mesmo. Sempre lembre disso. Quando eu peco, eu estou prejudicando a mim mesmo. Eu estou fazendo o mal a mim mesmo. Ele diz que o pecado é o que impede Deus de nos ouvir. Lembra do capítulo 59, verso 2? Quando confessar, admita: Deus, eu ultrapassei os teus limites. Eu me revoltei contra ti. E eu fiz mal a mim mesmo. Mas quando confessar, reconheça que o seu pecado te afasta de Deus. Verso 13. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebeldia. Proferimos palavras de falsidade que concebemos no nosso coração. Nós temos sido infiéis. Temos traído o nosso Deus. Temos mentido contra Ele. Esta palavra, mentir, tanto fala de algo que é dito e que não corresponde à verdade, como de algo que é feito em desobediência a Deus.
Por exemplo, um exemplo do primeiro caso é Sara, lá em Gênesis 18:15. Quando o Senhor disse, você riu, aí ela diz o quê? Não, eu não ri não. Ela estava mentindo. Então quando você fala algo que não corresponde à verdade. Mas em segundo lugar, quando você vive em desobediência a Deus, e aqui é o exemplo de Acã, a palavra também é usada para falar do seu erro, lá em Josué 7:11. Lembra de Acã? Deus proibiu o povo de pegar qualquer bem da cidade de Jericó. E Acã viu lá uma capa bonita, um bocado de ouro, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, pegou e escondeu. Aí foi dito, você mentiu contra o Senhor. E como foi que ele mentiu? Ele não tinha dito nada, ele mentiu como? Vivendo dissimuladamente, vivendo hipocritamente. O povo de Israel foi à guerra, achando que tudo estava bem e não estava. Isso também é negar a Deus, é mentir contra o Senhor. Depois vem, nós nos afastamos do nosso Deus. Deus está num lugar e nós fomos para outro. Agora esse se afastar pode ser um se afastar ativo, que Deus então diz para que eu faça alguma coisa e eu faço o contrário. Aqui é um se afastar ativo. Mas pode ser um se afastar passivo também, como aparece lá no livro de Sofonias, no capítulo 1, verso 6, quando condenando o pecado daquele povo, é dito, farei desaparecer também os que deixam, os que se afastam de seguir o Senhor, e os que não o buscam, nem perguntam por Ele. Um estilo de vida muito comum entre alguns intelectuais humanistas e entre a maioria de alguns que não creem em Deus é: eu não faço mal a ninguém, eu não tenho nenhuma religião, eu não creio em Deus, mas também eu não faço mal a ninguém. Agora, com base aí em Sofonias 1:6, quando eu não me interesso por Deus, eu também estou me afastando de Deus. Uma vida que não considera Deus, uma vida que não busca Deus, uma vida que não procura saber a vontade de Deus para ela, esta vida está ignorando Deus. Esta vida está se afastando de Deus. Ela pode achar que não está fazendo mal a ninguém, mas está fazendo mal a si mesma. E aí ele diz, e nós pregamos a opressão e a rebeldia, o se afastar de Deus, com o tempo, se torna algo contra o próximo, vai trazer opressão, vai trazer rebeldia, vai trazer a mentira, proferimos palavras de falsidade, que concebemos em nosso coração. Como assim se afastar de Deus produz isso? Então vamos ilustrar. Um desses intelectuais que podem dizer, olha, eu não faço mal a ninguém, mas eu não acredito em Deus. Ah, você não acredita em Deus? Não. Como você explica a vida, a existência da vida? Essa pessoa vai dizer o quê? Ela vai ter que conceber uma mentira. Não, a vida é resultado aí de uma evolução de matéria, química aí de milhões e bilhões de anos. Ok. Isso vai sendo propagado? E se a vida de fato é isso, se nossa vida é resultado disso, que valor ela tem? Que valor ela tem? Qual a dificuldade de dar o próximo passo? Cometer opressão e maldade. Qual o próximo? Qual a dificuldade de se cometer um aborto? Isso é só matéria. Isso é só matéria. Estão entendendo?
quando se rejeita Deus, eu tenho que conceber mentiras, porque eu estou rejeitando a verdade. Então eu tenho que inventar mentiras para explicar a vida. E as minhas mentiras vão levar à maldade, à opressão, à desvalorização da vida. Irmãos, não há meio termo. Ou se aceita a autoridade de Deus, ou você fica contra Deus. O ignorar, o dizer eu respeito, mas não acredito, já é se afastar de Deus. Já é se colocar contra Deus. Confessar os pecados inclui você admitir que escolheu o mal e recusou o bem. Versos 14 e 15. Por isso o direito se retirou, a justiça se pôs longe, a verdade anda tropeçando nas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O direito se retirou. Foi embora. Não tem mais direito. A justiça se afastou, se colocou longe. A verdade anda tropeçando nas praças. E lembre que no contexto de Isaías, as praças da cidade eram os locais onde ficavam o mercado, onde os negócios eram feitos, e o fórum, onde os julgamentos também eram feitos. Aí o que ele está dizendo aqui? Que nesses lugares, a verdade anda tropeçando. E qual a ideia que isso dá da verdade tropeçando? Que ela não está firme, ela não está estável, ela está sempre caindo, está sempre levando uma rasteira. As pessoas não estão respeitando a verdade. E a retidão não pode nem entrar, essa aí não deixaram nem ela entrar, você vai ficar lá fora, aqui dentro a gente não quer você. Por isso, a verdade sumiu, a verdade foi embora. E quem se desvia do mal é preso. Note o caminhar da coisa. Houve um afastamento de Deus. Então foi necessário conceber mentiras. E quando as mentiras foram concebidas, deixou de haver justiça, deixou de haver direito, a verdade deixou de ser considerada e agora tem uma inversão de valores. Quem é punido? O que anda direito. Quem é punido? O que obedece à verdade. Esse é o resultado que o pecado faz na vida. Esse é o resultado que o pecado cria na sociedade. Admitir nossa culpa e confessar nosso pecado é o caminho para a cura de nossa alma. A admissão da culpa deve incluir que a falta de justiça, a decepção, a frustração, a desorientação, a perdição, a tristeza, são culpas nossas, causadas pelos nossos pecados. A confissão deve incluir que todo pecado é contra Deus, todo pecado que eu cometo é contra Deus, que o meu pecado é uma revolta contra Deus, que o meu pecado é um afastamento de Deus, que ao pecar eu escolho o mal e desprezo o bem. O texto termina com uma nota de esperança que será desenvolvida da segunda parte do verso 15 até o final. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Então ele viu que não tinha ninguém. E então o seu próprio braço trouxe a salvação. Agora note como o capítulo é estruturado. Deus começa dizendo o quê? Eu estou aqui. Eu estou pronto para atuar. Mas o que impede?
pecado de vocês. E qual é o pecado de vocês? Aí ele descreve, versos 3 a 8. Aí tem a confissão, a admissão da culpa e a confissão do pecado. Aí Deus diz o quê? Pois agora eu vou agir. Agora eu vou resolver a situação. Só há solução da sua vida quando você admite a culpa e confessa o pecado. Sem reconhecimento do pecado, não há cura. Você já lidou com pessoas que estão doentes, mas não admitem que estão doentes? Já lidou? E é fácil, né? Não é fácil lidar com gente assim? Não? Não é fácil, não? Não, não é. Por que não é? A pessoa está doente, você sabe que ela está doente, mas ela não quer ir no médico. E se ela vai no médico e recebe um tratamento, ela não quer fazer. Ao não admitir que está doente, ela fecha a porta para a cura. É a mesma coisa na alma. Se você não admitir sua culpa e não confessar o seu pecado, Deus não vai agir. A cura não virá. Admitir nossa culpa e confessar o nosso pecado é o que vai curar nossa alma, porque vai abrir a porta para Deus trazer a cura, como nós veremos na próxima mensagem que abordarmos o restante do texto. Amém.